Olá pessoal, bem-vindos a mais um capítulo de Pílulas Antimitos. O assunto de hoje é foguetes, propulsão a jato. Esse capítulo faz parte daquela série Coisas que não nos ensinaram direito na escola. Então um dia você está lá na escola, na aula de física, se você não estiver no bar tomando cerveja, e o professor vai dizer assim, hoje vamos falar sobre as leis de Newton, ação e reação. E um dos exemplos mais explícitos de ação e reação é justamente a propulsão a jato. Ou seja, o jato vai para um lado e o foguete vai para o outro. Clássico exemplo da terceira lei de Newton. Aí você vai lá, aprende aquelas equações, aprende nada, né? Decora aquelas equações todas, aquelas fórmulas, vai para a prova, tira 10 na prova, só que você não entendeu por que funciona a propulsão a jato. Ninguém entende. Você vai perguntar, mas professor, me explica direito, por que o jato vai de um lado e o foguete vai para o outro? O professor vai falar, é por causa da lei de Newton. Eu sei que é por causa da lei, mas não dá para você me explicar melhor o fundamento dessa história? E, infelizmente, a maioria dos professores não te fornece uma justificativa razoável. Porém, existe uma explicação satisfatória, razoável e extremamente simples. Então vamos falar como funciona o foguete. Grande parte do foguete, da área, do tamanho, do peso do foguete, é constituído pelo combustível. É um combustível altamente inflamável. E a partir da ignição desse combustível, são gerados gases. Gases em altíssima temperatura e pressão. As moléculas desse gás se deslocam em altíssima velocidade, em todas as direções, colidindo entre elas e com as paredes do compartimento. Então parte das moléculas está colidindo com o lado direito do compartimento. Se fosse só esse grupo de moléculas, o foguete estaria se deslocando para o lado direito, no sentido da força. Mas tem aquele mesmo número de moléculas, em média, se deslocando do lado contrário, aqui na tela para o lado esquerdo, cancelando a força no sentido do lado direito. Também tem aquelas moléculas exercendo força para cima e para baixo e em todas as direções. Ocorre que enquanto o compartimento está fechado, as forças se cancelam e o foguete não vai para lado nenhum. No momento que se abre um dos lados do compartimento, o compartimento da exaustão, observe o que acontece. Nesse nosso caso, nós abrimos o lado esquerdo da câmera, o lado esquerdo da sua tela. E veja só o que acontece. As moléculas escapam para o lado esquerdo e deixam de contrabalancear a força para o lado direito. Conclusão, o foguete se desloca para o lado direito, para o lado contrário da exaustão. É só isso. Não existe nada mais simples do que isso. Agora, em relação à ação e reação, muitos cientistas não gostam desse termo. Quando fala assim ação e reação, dá a impressão que tem alguém agindo e tem alguém reagindo, ou que existe uma força que é ativa e outra que é passiva. Mas isso não é verdade. Certas experiências realmente podem passar essa impressão. Por exemplo, se você empurra uma parede, a parede te empurra com força igual e contrária. Você vai falar que a parede não empurra ninguém. E ainda mais, eu empurro a parede me empurra de volta, mas eu não saio do lugar. Ah é? Então troque os seus sapatos por um par de patins e empurre a parede. Você vai ver se a parede vai te empurrar ou não. Numa outra experiência, por exemplo, coloque uma bola de boliche sobre o piso. A bola de boliche vai aplicar uma força no piso e o piso vai aplicar uma força igual e contrária na bola. Não fosse assim, a bola não ia ficar estável em cima do piso. Enfim, não existe o paciente... O pior não é isso. O pior é que ação e reação, esse termo dá margem às mais espetaculares, sobrenaturais, esotéricas considerações sobre o comportamento humano. E bota a culpa no Isaac Newton. Então, para fazer bonito no campo científico e no campo filosófico, em vez de usar o termo ação e reação, é mais elegante falar em forças ocorrem em pares. Bom, ação e reação, forças ocorrem em pares, é esse o fenômeno que explica a propulsão. Porém, ainda assim, ainda resta uma pequena confusão, aliás, uma grande confusão. Mesmo explicando a história das moléculas, muita gente acha que aquelas moléculas que escapam pela exaustão estão empurrando as moléculas de ar que estão fora do foguete e fazendo analogia com a pessoa empurrando a parede. As moléculas do gás dentro do foguete empurram as moléculas de ar e as moléculas de ar empurram de volta as moléculas do foguete na classificação e reação e por isso que o foguete se move. Porém, isso está equivocado. O fato de existir moléculas de ar lá de fora não tem a menor importância. O fenômeno da propulsão a jato, o fenômeno da ação e reação, ocorre dentro do compartimento. Não é necessário haver moléculas de ar lá de fora. E é por isso que o método de propulsão a jato é ideal para exploração espacial. Afinal de contas, não existe ar passando da atmosfera terrestre. Não adianta ir com o avião a hélice que você não vai para lugar nenhum. Tem que usar propulsão a jato. E já na década de 20, o professor Robert Goddard,
entre outros, propôs esse método de propulsão a jato para a exploração espacial aí que se previa ocorrer no futuro. Porém, as propostas do professor Goddard chegaram aos ouvidos do jornalista do New York Times. Esse jornalista nos proporcionou um histórico caso de humor involuntário no jornalismo. Numa demonstração de profundo desconhecimento da matéria, esse jornalista publicou o seguinte, em janeiro de 1920. Abre aspas. O professor Goddard desconhece a relação ação-reação e a necessidade de haver algo melhor que o vácuo que sirva como reação contrária. Fecha aspas. Ô, meu amigo do New York Times, vai dormir, vai. Você não entende nada de foguete. Acho que depois dessa, esse jornalista foi transferido para o setor de culinária do jornal New York Times. Mais uma vez, cuidado com o que você lê em jornal, revista, televisão. Você sabe que tem muita coisa esquisita andando por aí. Então é isso, pessoal. Sem querer, empurramos aí uma leizinha do movimento, sem que ninguém perceba. Então é isso aí, pessoal. Forças ocorrem em pares. Um abraço.